Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo da nossa jornada de 40 dias sobre inteligência emocional e domínio pessoal. Hoje nós vamos iniciar o fim da nossa jornada aqui de 40 dias rumo à inteligência emocional e a esse domínio pessoal que nós estamos buscando. Para finalizar esses últimos 4 vídeos, eu vou fazer um apanhado de tudo que nós conversamos com base nos 4 pilares da inteligência emocional, tá certo? Relembrando, você que viu os outros vídeos, primeiro pilar, autoconhecimento, o tema do vídeo de hoje. Amanhã nós vamos falar sobre o segundo pilar, a autogestão. No terceiro dia, desses 4 próximos dias, nós vamos falar sobre o conhecimento do outro. E para finalizar a nossa jornada como um todo, nós vamos falar sobre a gestão da relação com o outro, tá certo? Bom, então hoje nós vamos falar sobre autoconhecimento. Se você puder, escreva, digite, mas registre algumas coisas. Eu acho que é importante esse tema que a gente vai falar aqui hoje, porque eu quero dar uma aprofundada em alguns tópicos que a gente passou ao longo de toda essa jornada, de todos esses dias, tá certo? Bom, primeiramente, autoconhecimento. Autoconhecimento é uma expressão um tanto pretensiosa, tá? Por que eu digo isso? Porque se conhecer absolutamente, eu considero uma impossibilidade, tá? Te digo por quê. Se você está dentro da sua casa, você está dentro de um cômodo da sua casa, tá certo? Dificilmente você está numa casa onde todos os cômodos são integrados. Você está dentro de um cômodo específico dessa casa, tá certo? Se você quer se conhecer, você vai transitar dentre os outros cômodos, que já vai ser um outro trabalho. Você vai precisar transitar até outros cômodos, tá? Na jornada do autoconhecimento, é isso que nós fazemos. Nós estamos num cômodo a maior parte do tempo. É como se nós estivéssemos sempre na cozinha, por exemplo. Então eu conheço a cozinha. A cozinha é um lugar onde eu sei onde estão as coisas, onde eu sei o que está acontecendo. Isso é o consciente, essa consciência que nós temos sobre nós mesmos, beleza? A cozinha, um único cômodo. Agora, quando eu começo uma jornada de autoconhecimento, eu sou obrigado a sair desse cômodo e ir para outros cômodos. Tá, agora deixa eu ir para o banheiro. O banheiro pode ser que seja um cômodo que você não tem tanta afinidade assim, você não sabe onde estão as coisas, você não sabe mais ou menos como que funciona toda a dinâmica ali dentro daquele espaço. É o mesmo movimento que nós fazemos quando a gente está numa jornada de autoconhecimento. A gente sai de um cômodo conhecido para um cômodo um pouco mais desconhecido, e a gente vai para outro cômodo mais desconhecido ainda, e a gente vai transitando entre os cômodos da nossa própria casa, a fim de conhecer todos os cômodos. É como se a gente permanecesse sempre no único cômodo, na cozinha, com a luz acesa. E todos os outros cômodos da casa estão com a luz apagada. Mas quando nós começamos a olhar para dentro de nós mesmos, começamos a investigar algumas questões que nós temos dentro de nós, é como se nós fôssemos acendendo, cômodo a cômodo, as luzes da casa. Isso é maravilhoso, isso é bom, isso vai trazer um domínio, né? A partir do momento que eu acendi todas as luzes da casa, eu conheço tudo que está ali, eu vejo com clareza tudo que tem dentro da minha casa. E vendo, eu consigo então dominar, eu consigo trocar uma coisa de lugar, eu consigo arrumar, eu consigo limpar alguns móveis, algumas coisas. Na jornada de autoconhecimento é a mesma coisa. A partir do momento que você vai se conhecendo, você vai entrando em lugares que antes estavam escuros, que estavam ali com a penumbra, você acende a luz, você joga a luz sobre essas coisas, você então ganha a oportunidade de consertar, de trocar, de mover, de limpar. É isso que eu quero que você ganhe, é isso que eu quero que você tenha na tua própria jornada de autoconhecimento, tá certo? Agora, por que eu falo que talvez o autoconhecimento seja uma pretensão? Porque quando nós vamos transitando dentro dos cômodos da nossa casa, nós vamos conhecer o interior da casa, tá certo? E nós podemos jogar uma luz muito forte sobre todos os cômodos, que ainda assim nós não vamos conhecer o que está
dentre as paredes, né? Ali entre as paredes, dentro, o que está acontecendo ali por dentro das paredes, eu não sei, né? Eu não sei o que está acontecendo em cima do forro da minha casa. Eu não sei o que está acontecendo ali, né? Em cima de mim ali, né? Depois daquilo que eu estou vendo, eu não consigo ver. Eu não sei como está o telhado da minha casa, como está a laje da minha casa. Por quê? Porque eu estou dentro da minha casa, tá certo? Para conhecer todas as coisas da minha casa, eu precisaria estar dentro, ao mesmo tempo estar fora, e fora de um modo que eu conseguisse visualizar em 360 a minha casa. Isso é impossível para nós que somos seres humanos, tá certo? Apenas um olhar divino, né? Um olhar que a gente pode colocar aqui a figura de Deus, né? Como essa figura que é a única com capacidade simbólica, pelo menos, se você não crê, tá? Para enxergar o todo da nossa vida, o todo que nós somos. Tá certo? Nós mesmos estamos dentro da nossa casa. Então a gente pode ir entrando, investigando e tudo mais, mas ainda assim vão ter partes que a gente não consegue visualizar porque a gente está desde dentro. E para visualizar o todo precisa estar desde fora. Tá certo? Então isso aqui é muito importante para a gente saber na nossa jornada de autoconhecimento. Outra coisa sobre autoconhecimento. Eu não gostaria que você fosse daquelas pessoas que tomam essa coisa do autoconhecimento como um fetiche, como uma espécie de idolatria pessoal, como um sentido de vida, né? O sentido da minha vida agora, o meu propósito é me conhecer. Não acredito nisso. Porque quando a gente está falando de sentido, de propósito de vida, a gente está falando de fim, de finalidade, né? Qual que é o fim, né? Qual que é a finalidade das coisas que eu faço? E o autoconhecimento, ele não é finalidade de nada. Ele é um meio para eu me conhecer melhor, um meio para eu me conhecendo melhor, agir melhor, agindo melhor, ser uma pessoa melhor e sendo uma pessoa melhor, me unir ao sumo bem, ao amor, à justiça, à caridade, à verdade. Entende? Então, o autoconhecimento, ele é apenas um meio, uma ferramenta, um caminho para algo maior do que ele mesmo, tá? Então, não tome o autoconhecimento como um fim em si mesmo, porque senão você vai estar se endeusando, né? Você vai estar achando que o mundo é o teu mundo pessoal, e isso não é verdade. Você está no mundo concreto, as coisas existem antes de você vir à existência. Existe um mundo anterior, antes de você, anterior à tua existência, anterior à tua consciência. As coisas já estavam aqui quando você chegou. Existe uma estrutura pré-estabelecida que você precisa se adaptar a ela. Você precisa estar harmônico com a estrutura das coisas. E o autoconhecimento, ele possui essa finalidade. Ele é um meio para que você, cada vez mais que se conhece, consiga agir melhor, ser uma pessoa melhor e estar mais em harmonia com a existência, com o todo, com o mundo, com Deus, enfim, né? Aí vai da tua visão de mundo, né? De vida. Mas é isso, tá? Então não toma o autoconhecimento como um fim em si mesmo, porque isso vai ser neurotizante. Você vai ficar muito obcecado por entrar em lugares interiores, quando na verdade isso é apenas um meio para que você saia de si mesmo e vá para o mundo viver de maneira livre e feliz, tá certo? Para finalizar esse amarrado sobre autoconhecimento, eu queria dizer o seguinte: quando você está se conhecendo, quando você está descobrindo coisas sobre si mesmo, é muito importante ter humildade para aceitar as coisas que você vai descobrindo sobre si mesmo, tá? Porque muitas vezes são coisas desagradáveis, são coisas ruins de se confessar. E coragem para assumi-las, para integrá-las em você mesmo, tá?
Em alguns vídeos eu falei sobre isso, né? Sobre essa dupla natureza que nós temos em nós, né? O bem e o mal, o certo e o errado, a luz e as trevas, tudo sempre junto e misturado dentro de nós, né? Nós somos esse ser, né? Que tem inferno e céu dentro de si. Então é importante que eu queira conhecer ambas as partes que existem em mim, ambos os lugares que existem em mim. Eu preciso saber o que há de céu em mim e eu preciso saber o que há de inferno em mim. E para conseguir isso eu vou precisar de muita humildade para aceitar principalmente aquilo que há de inferno, aquilo que há de ruim em mim, aquilo que há de tenebroso. E eu vou precisar de coragem para olhar para aquilo que há de céu em mim. Porque tanto o inferno que há em mim, quanto o céu que há em mim, são a verdade sobre mim. E a verdade, ela é imperativa. A partir do momento que você descobre a verdade sobre alguma coisa, você está pactuado com essa verdade. Você não tem como desver essa verdade. Você não tem como negar essa verdade. Ou pode até negar, mas isso vai ser uma mentira, né? Porque você já viu e você está se enganando. Então não tem como. A verdade, ela é imperativa, ela convoca. Quando ela apresenta-se diante de você, ela te convoca para algo maior. Ela convoca você para ser leal a ela, para servi-la. E você tem a coragem, né, de encontrar a verdade sobre si mesmo e aceitar o chamado que a verdade te fizer? Porque muitas vezes eu vou encontrar uma verdade em mim que vai ser dolorosa de admitir, de aceitar, e mais dolorosa ainda de corresponder. Vai ser um esforço imenso, vai ser um sacrifício mesmo ter que aderir àquilo para o qual a verdade me convoca. É difícil, muitas vezes é difícil. Então, tome muito cuidado também. O autoconhecimento, ele não é apenas um meio de se conhecer ou de conhecer aquilo que você quer ver. Mas o autoconhecimento, ele é uma jornada de jogar luz para encontrar a verdade. E ao encontrar a verdade, você não tem mais escapatória. Você precisa assumi-la. Você precisa correspondê-la. Você precisa dizer, sim, eu servirei a verdade, ou não, eu não servirei a verdade. Mas de todo modo, será uma escolha livre e responsável tua. Você assumirá as consequências de servir ou não a verdade que você contemplou. E isso vai exigir muita coragem da tua parte. É um processo muitas vezes doloroso e que implica, inclusive, em perdas. A partir do momento que eu descubro algumas verdades sobre mim, eu vou ter que quebrar padrões, eu vou ter que abandonar práticas, eu vou ter que cortar laços, eu vou ter que mudar quem eu sou. Eu vou ter que mudar quem eu sou. Que na verdade não é um mudar, mas sim um aderir à verdade, um corresponder, um aceitar a convocação da verdade. É como se, ao aderir à verdade, ao aceitar essa convocação, eu estivesse me tornando aquilo que eu sou de verdade. É como se eu estivesse sendo mais eu do que antes, quando eu não sabia dessa verdade. Então, tem essa consciência também, tá? A partir do momento que você se conhece, verdades vão ser reveladas e essas verdades vão gerar consequências. Tua vida, ela vai mudar, tua vida precisa mudar. Não existe verdade que te deixe do mesmo modo. E essa mudança muitas vezes é dolorosa, é sacrificial. Então não vá inocente para esse processo de autoconhecimento, tá bom? Bom, esses são os 3 pontos que eu queria tratar com você sobre o autoconhecimento para a gente fechar essa parte aqui da nossa jornada. No próximo vídeo nós vamos falar sobre a autogestão e as principais observações que eu queria trazer para você acerca disso. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, gostaria que você digerisse isso com calma, que você meditasse sobre esses tópicos
e que você aplicasse isso à tua vida, para que você seja inteligente emocionalmente, tenha domínio pessoal, tenha domínio das suas relações e que isso tudo faça de você uma pessoa melhor.